achando um conceito tradicional que compete privativamente à Câmara dos Deputados, artigo 51 da Constituição. Essa competência é privativa, então ela pode ser objeto de delegação. Você procura em toda a Constituição, em todas as emendas constitucionais, onde você procurar, você não vai ver a possibilidade do artigo 51 ser delegado a ninguém. Então, olhe bem, está lá escrito, compete privativa à Câmara dos Deputados, no entanto, aquela competência é o quê? É indelegável. Por quê? Porque não tem, na normatividade, a possibilidade da delegação. Você vai para o artigo 52 da Constituição, compete privativamente ao Senado Federal. Aí você diz, competência privativa pode ser objeto de delegação, porque você aprendeu desse jeito. Competência privativa pode ser objeto de delegação. Aí você vai ver que não. Que o artigo 52 é completamente indelegável. Então, o que é que acontece? O que é que faz uma competência ser efetivamente privativa? Não é só a nomenclatura lá, é a possibilidade da normatividade de delegar a outrem. Aí você diz, e onde é que eu encontro essa possibilidade? Eu estou dando só um exemplo. Onde é que eu encontro essa possibilidade da delegação? Na própria normatividade. Eu posso encontrar numa lei? Pode não. Você pode encontrar na normatividade do mesmo nível. Você não pode pegar uma norma de competência privativa estabelecida na Constituição e colocar uma lei admitindo a competência para outrem. Não pode. Tem que estar na própria Constituição. Então, aí quando você vai para o artigo 84 da Constituição, compete privativamente ao presidente da República. Lá você tem inúmeros incisos, mais de 20 incisos. Então, 27 incisos. Resultado, aí compete privativamente ao presidente da República. Aí você diz, a competência privativa, ela é delegável. Aí você vai ver lá no parágrafo 1 que só 3 incisos pode ser objeto de delegação. Então, estou querendo dar esse exemplo que você vai ver por aí a mesmice. E aqui você vai ver o diferencial das bancas. Ou seja, a banca ela vai na ferida. O ser que faz a prova, você precisa ter, nossa, o ser que faz a prova é um ser mau. Ele é mau, ele quer pegar você. Eu digo que eu já tive no lado de lá para fazer uma prova para pegar vocês. Ou seja, então esse o cuidado, repito, você vai ter, começar isso aí eu já vi, isso aí eu já... Mas você talvez não saiba, porque daqui a pouco vem o pulo do gato, daqui a pouco vem um diferencial, daqui a pouco vem os detalhes. Entendeu? Pronto. A Constituição cai numa prova. A Constituição permite, proíbe a pena perpétua? Não, ela não proíbe a pena perpétua. Ela vai mais além, ela proíbe a pena de caráter perpétuo. Imagine o seguinte, uma pessoa foi condenada a 70 anos para ficar presa. Vamos imaginar aqui o que ela ficar. Claro, a gente sabe, né, as progressões e tal, mas só a tia dizendo. O cara foi condenado, vai ficar preso 70 anos. Eu pergunto, essa pena ela é perpétua? Não. Ele foi preso com 25 anos, vai ficar 70, ele vai sair com 95 anos, na flor da idade, para curtir a vida. Com 95 anos, então essa pena não é perpétua. Mas ela tem o quê? O caráter perpétuo. Essa pena tem um caráter perpétuo. Então, é isso que a Constituição proíbe. Então, cai numa prova. A Constituição proíbe a pena perpétua. Não, ela não proíbe, não. Ela vai mais além. Ela proíbe a pena de caráter perpétuo. Então, são esses detalhes. Ou seja, ao longo do curso, nós vamos... cuidado com isso. A Constituição diz assim. A Constituição diz assim. No artigo, se me não engano, 25. Os estados organizam-se e regem pelas constituições. Cada estado-membro, nós vamos ver isso aqui, é um ente da federação. Então, ele tem a sua própria Constituição. Os estados organizam-se e regem pelas constituições e leis que adotaram. Observados os seguintes, diz a Constituição, no artigo 25, se me não engano. Os seguintes princípios... 25 mesmo, doutor. É o 25. Valeu. Tá valendo. Mesmo, Show. Então, observados os seguintes princípios. Então, a Constituição está dizendo que o Estado que tem Constituição tem que observar os princípios. Quando a gente vai para a lei orgânica do município, que diz assim, eu acho que a lei orgânica, eu acho que é o artigo 29, daqui a pouco eu olho aqui, mas o professor pode... Então, a Constituição diz em relação ao artigo que trata do município. O município regenciar por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovado por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que observará os princípios estabelecidos na Constituição
e os seguintes preceitos. Ou seja, para a lei orgânica, a Constituição estabeleceu princípios e preceitos, ou seja, comandos pré-estabelecidos que o município tem que seguir. Então, cai numa prova, o cara bota, princípio e preceito é a mesma coisa. E não é. É diferente. É diferente. Então, são essas coisas que a gente vai ter que observar. Por exemplo, no preâmbulo da Constituição. A Constituição, eu estou só aqui mostrando a vocês, é claro que aqui não é uma aula, estou mais uma palestra, para mostrar a vocês a diferenciação do que nós vamos oferecer para vocês. Né? A Constituição diz no preâmbulo. O que é o preâmbulo da Constituição? Toda a Constituição democrática, nós tivemos constituições outorgadas não trazem no seu bojo preâmbulo, porque ela não tem uma satisfação a dar. É isso que eu vou mostrar para vocês. Vamos classificar as constituições. Nós temos no nosso programa a classificação das constituições. Quando a gente chega na Constituição outorgada, que é aquela imposta, e você vai ver os detalhes. A Constituição outorgada, ela não traz no seu preâmbulo. Por quê? Porque é uma imposição. Então, às vezes, você vê por aí, a Constituição outorgada não tem preâmbulo e tal. Pronto. Não diz por quê. E como é que o aluno vai... Nunca mais ele vai esquecer na vida. Rapaz, o professor disse que a questão da imposição, ela retira essa questão preambular, essa questão da satisfação. A Constituição de 88, Constituição Cidadã, ela é uma Constituição que ela veio redemocratizar o país. Então, ela foi promulgada, nós vamos ver aqui, no dia 5 de outubro de 1988, ou seja, inaugurou-se ali a nova ordem constitucional, no dia 5 de outubro de 1988, às 5 horas da tarde, foi promulgada, eu estava lá, menina, ainda um bebê de fraldas, ainda estudante de Direito, na minha querida Salamanca, na Universidade Federal do Ceará, eu estava lá, embaixo da bandeira, quando você olhar no YouTube lá no Congresso Nacional, você olha embaixo da bandeira que eu estou lá, eu sou uma sombrinha que está lá, na promulgação da nossa Constituição. Então, ela foi promulgada, o que é que acontece? Repito, no dia 5 de outubro de 1988, às 5 horas da tarde, inaugurando a nova ordem constitucional. E aí, olhe bem o que é que ele diz. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático de direito. Você para criar, vou mostrar tudo isso, que é um poder constituinte originário derivado. Conceitualmente, rápido, nós vamos ver tudo isso aqui, com material, ou seja, por quê? Faz parte do nosso programa. Conceito da Constituição. Qual o conceito? Elementos da Constituição. Quais são os elementos? Objetivos da Constituição. Quais são os objetivos? Princípios fundamentais. Quais são os princípios fundamentais? Os princípios fundamentais. Não confundam princípios fundamentais, ou seja, é o gênero do qual são espécies. Eu já vi por aí as pessoas dizerem princípios fundamentais e fundamentos são a mesma coisa. Não. Diferente. Aí cai numa prova, pelo amor de Deus, não era a mesma coisa, não. Princípio fundamental é uma coisa e fundamentos, objetivos, a separação dos poderes, princípio de relações internacionais, ou seja, princípio democrático, tudo isso são princípios fundamentais, mas tem a sua subdivisão. Por exemplo, o cara pergunta a vocês, soberania é um princípio fundamental? E é também o quê? Um fundamento. Construir uma sociedade livre, justa e solidária é um princípio fundamental? Mas não é um fundamento. É um objetivo fundamental. Então, são essas coisas que nós vamos observar aqui e ver as diferenciações. E só, voltando aqui ao preâmbulo, a questão do preâmbulo, o Constituinte diz que é destinado a construir uma sociedade fraterna, pluralista, sem preconceito. Aí diz, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista, sem preconceito, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica dos conflitos, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Aí o cara cai numa prova. São valores superiores. São valores supremos. Então, na hora que o cara coloca uma prova, o não preconceito, a Constituição garantiu o não preconceito, a harmonia social, esses valores, segundo o preâmbulo, são valores superiores? Não, estão acima, são valores supremos. Então, são essas diferenciações que a gente vai tomar o cuidado
trazer para vocês. Por exemplo, eu sempre disse em sala de aula, vou parar penal. Estou só pincelando, porque eu resolvi, como é uma questão inaugural, não adianta eu começar uma matéria aqui, vou só pincelar várias coisas para vocês observarem a diferenciação. Por exemplo, a área penal, né? Na área penal. Ou seja, nós temos vários aspectos na área penal que a gente tem que tomar cuidado. Várias coisas que são ditas e reditas, como dogmas, tipo, o crime sempre será através de lei ordinária. Para passar os cabelos, né? Não é. Washington, fique de qualquer maneira, eu gostaria que o professor Washington. Onde é que eu boto a minha Foi bolsa? foi alguém que abriu o microfone sem querer aí, professor. Pode continuar. Então, resultado. A lei ordinária é que tipifica que... Calma, não é assim não. E se uma Constituição, se uma emenda constitucional vier e tipificar um crime? Quem é que vai dizer que não... pelo princípio da legalidade, não apenas sem lei anterior que o defina, não há crime sem lei anterior que o defina, não apenas sem a prévia combinação legal, está certo. Lei. Só que a lei aí, claro, jamais serão resoluções, jamais serão medidas provisórias, jamais serão lei delegada, jamais serão decretos legislativos, jamais serão, repito, resoluções, né? Mas por que não pode ser uma emenda? Por que não pode ser uma emenda? Quem pode mais, pode menos. Agora, é claro, vamos imaginar a seguinte situação. Eu vou, só para mostrar, lógico, se você tem uma coisa, se você pode fazer um tipo penal através de uma lei, por que você vai fazer através de uma emenda? Não é negócio, não, mas pode. Esse é o detalhe. O detalhe é saber que pode. É como, por exemplo, vamos daqui para São Paulo. Eu posso ir a pé? Posso. Eu vou me arrastar até lá, um dia eu chego. Eu posso? Posso. Eu posso ir de carro? Posso. Eu posso ir de ônibus? Posso. Eu posso ir de avião? Posso. Vai ser melhor para mim, mais confortável, se eu for de avião, que é muito melhor. Então, é lógico, se você vai estabelecer um crime, se você tem uma lei ordinária que é votada em um turno em cada casa, por maioria simples, por que eu vou pegar uma emenda constitucional, 2 turnos em cada casa, 3/5? Ou seja, por que eu vou pegar um processo relativo dificílimo para fazer um... Em simulador, isso eu vou fazer, como agora com a questão aí que envolve a questão da droga. E aí, quem é que vai? É o Supremo, vai dizer, é inconstitucional? Quem pode mais, pode menos. Quem pode mais, pode menos. Então, cuidado, são essas... Só a lei ordinária... Não, a lei ordinária é o normal, é o comezinho, é o habitué, é o que vai ser... É a normalidade da coisa, é a lei ordinária tipificando crimes. Mas uma emenda constitucional pode? Pode. Vai fazer isso sempre? Não, só se os constituintes fossem derivados, for doido, né? Para ficar fazendo lei através de 2 turnos em cada casa e tal. Mas numa situação excepcional, pode. Lei complementar, vejo muito por aí atuando. Lei complementar não pode estabelecer crime. Por que não pode? Onde é que está escrito? Mas não pode. Lei não é votada pelo Congresso, sancionada pelo presidente da República? Não tem a participação dos 2 poderes? Por que não pode? Agora, não tem no momento, lógico, a possibilidade disso acontecer. Por quê? Porque se você pegar os 250 artigos da Constituição, todas as emendas constitucionais, no momento nós não temos nenhum caso onde a Constituição diga lei complementar estabelecerá crime, tipo, uma situação tal como crime. Mas se a Constituição resolver dizer que a lei complementar vai estabelecer uma situação como crime, deve dizer. A questão das inelegibilidades, ela não diz? Então, a questão das inelegibilidades, que é que a Constituição coloca vários casos de inelegibilidade. Pois, eu, como promotor de justiça, eu sou inelegível. Doutor Augusto, como juiz de direito, é inelegível. Por quê? Porque a lei proíbe. Nós não podemos nem nos filiarmos a partido. Então, nós somos inelegíveis, né?
Está entendendo? É igual o analfabeto. O analfabeto ele é elegível, mas ele é alistável, mas ele é inelegível. Então, nós estamos nessa mesma. Nós estamos na condição do incapaz, que não pode. Ou seja, os juízes e promotores são completamente inelegíveis. E outras pessoas também são. Ministro de Estado, se não se desincompatibilizar, é inelegível. Governador, se não se desincompatibilizar, é inelegível. Governador que está no segundo mandato não pode se candidatar à reeleição. Tem vários casos de inelegibilidade que estão previstos na Constituição. A Constituição, aí no artigo 14, parágrafo 9, o que é que a Constituição diz? Artigo 14, parágrafo 9. Quem tiver a Constituição pode até conferir. A Constituição diz: lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade. Então, nós temos as inelegibilidades na Constituição e na lei e em lei complementar. Então, o que eu quero dizer com isso é que a Constituição escolhe o que ela quer que uma coisa seja tratada por lei complementar. A lei de organização da magistratura é por lei complementar. Aí a Constituição, no momento, ela não diz nem o caso em que caiba crime. Em que ela diz, mas se vier uma emenda e disse, ó, caso tal, vai ser, o tipo penal vai ser por lei complementar. E aí, não pode não? Pode. São esses detalhes, são essas máximas que a gente vê muitas vezes em cursos, né, em manifestações de curso preparatório, que a pessoa vem com o martelo, e bate, ó, lei, ó, somente pode ser objeto de emenda, ou deixa eu só, me dê um minutinho aqui. Pensei que tivesse alguma mensagem aqui, mas desculpa. Bom, entenderam? Então, é essa diferenciação que a gente vai trazer para vocês. E por que a gente pode trazer isso para vocês? Pela experiência de um doutor Augusto, um juiz de direito, um promotor de justiça, um assessor ministerial, um advogado, em todas as áreas de atuação, e todos professores de cabedal, professores de nomeada, ou seja, de escola, que realmente foram forjados no bebedouro do conhecimento. Ou seja, então, são essas realidades que nós vamos conseguir trazer para vocês o diferencial necessário. Ou seja, para dar a vocês a condição exatamente de vocês terem sucesso numa prova dessa e em outras tantas. Certa vez, eu estava numa audiência e estava lá o advogado disse, professor, eu fui seu aluno, advogado. Daqui a pouco o defensor público, porque eram duas partes, uma era para o defensor, e o defensor disse, eu também fui advogado. Eu fui seu aluno, o defensor público. Daí a pouco o próprio juiz, doutor, eu não queria dizer não, mas eu fui seu aluno. Ou seja, estava todo mundo ali na minha sala, e todos mais ou menos da mesma idade, porque eu sou um bebê de fraldas, graças a Deus, né? Um baby da Silva Sauro, né? Resultado. Mas o que é que acontece? Onde a gente chega, as pessoas lembram da gente exatamente por quê? Pelo fato da gente ter preparado muitas pessoas e hoje essas muitas pessoas estão nos cargos públicos da República. Então, é esse diferencial, é essa realidade, ou seja, com professores que têm a experiência que a gente pode trazer. E, repito, fazer as diferenciações. Então, eu vou aqui aproveitar aqui para conversar um pouquinho sobre a própria Constituição, para a gente começar a ter aqui, lógico, repito, vocês perguntaram ao professor Washington, material, exercício, resolução de questões, ou seja, resolução de questões voltadas para o cargo de policial penal. É um cargo de nível médio, mas não se iluda, não. As perguntas, elas têm decorar a lei. Como é que você decora uma lei? É muito mais difícil decorar uma lei do que você compreender o conteúdo dela. Às vezes as pessoas ficam dizendo, eu tenho que... É muito difícil competências, você, aquela parte das competências. É tão difícil, como é que eu faço para decorar? Mas não decoro, não. Eu faço assim. Emitir moeda. Sem a gente estudar aqui. Emitir moeda é competência de quem? Isso não pode ser da União. Você acha que cada estado membro vai ter a sua moeda? A moeda do Ceará vai ser uma rapadura. Está entendendo? Não tem como. Né? Ou seja, imagine cada estado. Aí você diz, opa, emitir moeda. Competência da União. Declarar guerra e celebrar a paz. Você acha que o estado do Ceará declarou a guerra
com os Estados Unidos. Ganhou com os Estados Unidos. Massacrou os Estados Unidos. Depois celebra a paz. Isso pode ser da União. Permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional. Vocês acham que um Estado-membro pode permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional? É lógico que não. Agora vamos lá, vamos raciocinar. Sem nem. Ou seja, você do jeito que está, isso nunca raciocine. Vamos lá. Cuidar da saúde. Espera aí. O município cuida da saúde. O IJF, que é uma estrutura municipal, cuida da saúde. O Estado-membro também cuida da saúde. Né? O Estado-membro também cuida da saúde. A União também cuida da saúde. Então essa competência tem que ser uma competência de todos os entes. Portanto, tem que ser uma competência comum a todos os entes. Entenderam? Ou seja, por isso é que foi a decisão do Supremo no caso da pandemia, que muita gente achou que o Supremo teria invadido a competência do então presidente da República, que tinha um posicionamento específico dele, que se respeita, claro, cada um tem. Né? Então, ele, como presidente da República, o ex-presidente, ele entendia de que não deveria haver o lockdown. Só que o Estado disse, espera aí, eu acho que tem que ter. Aqui no meu Estado eu vou fazer. O município disse, aqui no meu município eu vou fazer. Aí, pergunta, mas o presidente da República não manda, não? Não manda, não. Ele manda na União. Na União. Ele não manda no Estado-membro. E por quê? Porque a Constituição diz, é competência comum. Cuidar da saúde. Competência comum. Como é num caso de saúde, o que é que acontece? O Supremo foi e disse, olha, cada Estado-membro, que é uma federação, se isso aqui é uma federação, cada Estado-membro tem a sua competência. E cada município tem a sua competência. Ou seja, cuidar da saúde é uma competência comum. Ou seja, vocês vejam que no alto escalão, na advocacia geral da União, do então presidente, eles não orientaram o presidente, dizendo, presidente, por mais que Vossa Excelência... Opa, desculpa. Por mais que Vossa Excelência queira... Continua ouvindo bem aí? Confirma aí alguém, pelo amor de Deus, que o microfone aqui. Vocês estão ouvindo bem? Sim, professor. Ótimo. Bem. Obrigado, Sim, hein? professor. Bom, qualquer coisa, pergunte aí. Me interrompa aí se eu estiver falando demais, tá certo? Bom, então, veja bem. Cuidar da saúde. Será que a Advocacia Geral da União não orientou, não disse, olha, né? Cuidado aí. Estou só dando um exemplo, isso é competência comum. Então, resultado. Pessoal, legislativa, competência legislativa. Vocês acham, sem nem estudar, vocês acham que legislar sobre direito penal, isso é uma coisa do Estado mesmo? Será que pode ter um crime aqui no regra, eu estou falando de regra. Pode ter um crime aqui no Estado do Ceará, ser crime aqui no Estado do Ceará, e em São Paulo não ser? Regra não. O Código Penal, ele tem abrangência em âmbito o quê? Nacional. Então, o professor Washington estava falando de homicídio. O artigo 121, que rege o homicídio do Estado do Ceará, do Código Penal, é o mesmo que rege o homicídio lá em São Paulo, que rege o município no Rio Grande do Sul, que rege o município em Pernambuco, terra do doutor Augusto, nosso juiz de direito. Resultado, então, eu pergunto, evidentemente que se o cara disser legislar sobre direito penal, isso tem que ser competência da União. Competência da União. O Estado não pode legislar sobre direito penal de forma nenhuma. Pode, aí nós vamos... Aí é que está o estudo. Pode uma situação excepcional, uma situação excepcional. Ou seja, o parágrafo único do artigo 22 diz lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Está lá no artigo 22, parágrafo único. Ou seja, a lei complementar poderá autorizar o estado a legislar sobre questões específicas. Então, se o cara perguntar de forma específica, o Estado-membro pode legislar sobre direito penal numa situação excepcional? Pode. Numa situação excepcional, pode. E autorizado por lei complementar. Por exemplo, pessoal, aqui nós temos região de garimpo acentuada? Não. Então, lá no Pará, lá no Amazonas, é claro que poderá existir uma lei, uma legislação mais específica envolvendo o crime que envolve questões de garimpagem. Por quê? Porque lá tem uma realidade. Então, é uma situação excepcional. Um período do defeso aqui na nossa costa,
Tá certo? Não, não, não. Ou você pode haver uma autorização para ter uma legislação mais pesada em relação ao período do defeso, em relação à costa nordestina, por exemplo, cada estado. Né? Ou seja, você não vai ter isso em Minas Gerais, não tem mar, não tem oceano, lá tem água, mas de rio. Então, são essas coisas, né? Ou seja, o Estado membro pode legislar sobre direito penal? Regra, não pode, só se ele receber a autorização. Ou seja, delegada, claro que se cai numa prova, o Estado não pode, de forma alguma, legislar sobre direito penal, você vai dizer, não, isso é falso. Claro que ele pode, se ele receber. Mas essa delegação, através de lei complementar, artigo 22, parágrafo único, é a exceção. A regra qual é? Legislar sobre direito penal compete a quem? A União, porque ela vai estabelecer os crimes para o Brasil todo, para a República Brasileira. Legislar sobre direito processual. Você acha que o processo daqui do Estado do Ceará pode ser diferente do processo de São Paulo? Pode ser diferente do processo de... Então, essa legislação aí, ela é privativa da União. Agora, olha o perigo. Se você olhar no artigo 24 da Constituição, aí onde você vai ter que fazer um estudo. Tem a ideia geral e, repito, numa ideia geral, quando você tem uma ideia geral, você, diante de uma prova, você já mata dois itens. Se você tem 4 itens, você tem 25% para acertar. Se você derrubar 2, você já ficou com 50%. Até o chute fica melhor, né? Tá entendendo? Repito, você tem 4 itens. Se você, de cara, rapaz, isso aqui não é competência da União, isso aqui não é competência do Estado mesmo, ou seja, na análise, sobrou 2 que você está na dúvida. Então, o chute, se porventura você não tiver a certeza, o seu chute já diminuiu. Então, isso faz a diferença do cara que estudou. Mas voltando aqui, cuidado, artigo 24, que diz lá, é competência concorrente da União dos Estados e do Distrito Federal legislar sobre, aí tem, olhe bem, procedimento em matéria processual. Então, aí é o detalhe, o perigoso, né? Procedimento em matéria processual é diferente de direito processual. O que é o procedimento? É a hora, por exemplo, que o Tribunal de Justiça, através de uma legislação estadual, ou seja, até dependendo da situação, através de uma resolução se ficar caracterizado como regimento interno. O horário que o drive-thru, antigamente tinha, você dava entrar na petição, né? Hoje é tudo online, tá entendendo? Mas, ou seja, o horário em que se estabelece qual é o programa utilizado para você acessar o processo e tal, isso aí é procedimento em matéria processual. O procedimento é uma coisa e direito processual é outra. Direito processual compete à União, porque o processo é igual em todo o país. Procedimento em matéria processual é diferente. Entenderam? Então, são esses detalhes que nós precisamos ficar atentos. Quando, por exemplo, voltei aqui, vamos dizer, para o título 1º da Constituição. Repito, aqui é só mais uma palestra. Tudo isso é dado com muita, vamos dizer, com muita tranquilidade, detalhado e com material de apoio, em seguida com o exercício, tá certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar a parte teórica, doutrinária e legal, porque como é que nós vamos estudar? Nós vamos analisar a lei de acordo com não é a doutrina solta, não. Como é que se estuda para concurso? Vou deixar a parte, vou mostrar a minha experiência. Eu pego a lei, eu analiso a lei, eu vou ter uma compreensão sobre a lei. É a minha compreensão sobre a lei. Aí eu olho. Aí o que acontece? Agora eu vou analisar o que é que doutrina e jurisprudência diz sobre esse artigo que eu li. Aí eu digo, rapaz, eu me aproximei aqui uns 50%, 60% do raciocínio. Tá... Mas tinha esse detalhe, a jurisprudência disse isso. Olha, a doutrina enfatiza isso. Aí eu já tenho... Então eu conheço a lei, eu conheço a doutrina, eu conheço a jurisprudência, e aí, em seguida, eu vou fazer exercício. Eu vou fazer os exercícios. E aí, o que acontece? Fecha. Não tem como você errar uma questão.
A questão é, não. Rapaz, cai, eu me empolgo aqui, o microfone cai. Vou segurar o microfone. Então, estou doido para errar uma questão. Não erra, não. Porque você soube estudar. E soube estudar com quem pode lhe dar o detalhe, o que efetivamente você vai precisar. Então, são essas situações que você deve observar. Então, repito, aqui nós estamos numa palestra, é uma ideia geral do que será o nosso curso. Repito, nós vamos conversar teoricamente, sim, mas uma coisa bem prática, bem voltada para o que a lei está estabelecendo e de acordo com o que as bancas do concurso de policial penal cobra. Nós vamos ficar em cima, analisar tudo envolvendo a minha parte constitucional e a parte geral. Assim será com o doutor Augusto, será com o excelente professor Washington, que vocês viram aí no início do nosso encontro, vocês observaram o conhecimento, né, penal que ele tem, ou seja, por quê? Porque é um estudioso. Por que o professor Washington sabe dessa? Porque ele é um estudioso. E mais, ele é um servidor público do Ministério Público, mas ele também é advogado, com OAB e tudo. Você tem uma experiência, ou seja, não advoga por quê? Porque ele exerce uma atividade no Ministério Público que também o impede de advogar, né? Mas ele tem a sua inscrição na OAB, que fica suspensa, como todos nós, né? Que exercemos função pública, estamos. Então, é um rapaz com muita. E o que acontece? De uma inteligência e de um raciocínio rápido, que vocês vão aproveitar muito. Usufruam do professor Washington. Usufruam do professor Augusto. Ou seja, sugue, esprema, teta. Ó, professor, o que é essa? Outra coisa, perguntem, tá entendendo? Podem perguntar. Quando nas nossas aulas, perguntem. Professor, não entendi isso. Tá entendendo? Uma vez eu estava 40 minutos já de explicação e tal, e o aluno, professor, eu não entendi. Foi que você não entendeu até agora? Não, a partir de onde você não entendeu? Não, a partir do momento que o senhor deu bom dia, a partir daí eu não entendi mais nada, né? Ou seja, eu volto e vou explicar tudo. Não tem o menor problema. Vamos lá, o detalhe, ó, cuidado, isso assim, essa. Por quê? Porque nós não estamos aqui só para quem já está, vamos dizer, num caminho lógico. Quem já está no caminho vai ter facilidade, porque vai dizer, olha, eu já sei isso, esses caras ainda estão me dando mais informações, eu vou estourar a boca do balão. Na minha época tinha essa gíria aí. 10 anos atrás, não sei se tem mais não. Chutar o pau da barraca, deve ter. Bom, então são essas coisas que nós vamos, né, trazer para vocês. Repito, toda uma explicação teórica, legal, jurisprudencial e a solução de exercícios. E disponibilizando esse material para vocês. Na verdade, basicamente, o que vocês vão pagar é mais pelo material, até porque, não sei se o professor Walsh já adiantou, nós queremos ter vocês próximos da gente, tem promoções, eu não sei se o professor Walsh já está por aí, ou já nos abandonou? Já nos abandonou a própria sorte? Ah, estou por aqui. Então, o professor Walsh, não sei se já falou para você, mas nós temos vários tipos de promoções, não é isso? Né? Já adiantou? Nós vamos ter, já lançamos aí a promoção da aula inaugural, né? Que é o cupom de 15%. Nós também, né? O grupo aí, os outros professores que também estão com a gente, nós já autorizamos aí todos. Também a questão da promoção do concurseiro amigo, né? O professor Augusto aí deu a ideia de, olha, 2 pessoas fazem a inscrição, mas somente é pago um único valor. Então, 2 pessoas fazem a inscrição, 350 divide ali para os dois vão ter acesso. Os 2 vão ter acesso simultâneo, né? E poderão aí, né, pagar uma única matrícula para que os 2 tenham acesso simultâneo. A gente vai ter essas promoções aí no início. Professor Ismael, pode ficar à vontade. Perfeito, muito obrigado. O meu áudio está funcionando? Estão me ouvindo bem, né? Que eu bati aqui. Sim, estamos. Bom, então é exatamente isso. Você imagina, então, o concurseiro amigo, né? 2 pessoas vão pelo preço de um, ou seja, isso cai 50%. Se você vai pagar, né, um valor, você vai pagar metade.
Então, o que é que acontece? Por quê? Porque, na verdade, o objetivo não é mercantil, não é mercantilista. O objetivo, nós não estamos aqui numa mercância ou numa mercancia, como queiram. Aqui não é uma atividade comercial. Aqui nós temos mais uma atividade onde nós temos interesse, né, de que numa realidade dessa tão disputada, pessoas possam ingressar num cargo desse. E são muitas vagas, 800 vagas. O cara não passa já uma boa morte, né? Estou brincando, claro. Né? Então, são 800 vagas, né? Ou seja, são muitas vagas. Ou seja, é um concurso que, para quem está iniciando uma carreira e tal, é altamente atrativo. Ou mesmo aquele que não, eu nasci para ser policial. Eu nasci para ser policial, eu gosto de ser policial, e eu quero ser policial penal a minha vida toda e tal. A carreira é muito nobre. Ou seja, uma remuneração digna, ou é algo interessante, você é um servidor público com todas as peculiaridades que envolvem o servidor público, né? Que por mais que nós tenhamos tido algum vilipêndio na questão do servidor público, mas a iniciativa privada, sem dúvida, é muito mais difícil, uma realidade muito mais difícil. Então, o serviço público tem suas dificuldades, claro, qualquer um que exerce um cargo público sabe das dificuldades, de um modo geral, né? Mas, evidentemente, são dificuldades que, comparadas com a iniciativa privada, né, indiscutivelmente há uma diferença abissal, né? Não temos dúvida disso. Bom, vou fazer alguns raciocíniozinhos para a gente já se encaminhar aqui para as ideias finais. Só para mostrar, mais uma vez, a questão que envolve as diferenciações. Por exemplo, a Constituição, no artigo 1º, ela diz assim: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. O que é que acontece? Então, aí, nesse artigo 1º, a Constituição já está dando princípio republicano, já está dizendo que nós somos uma república, é a nossa forma de governo. Nós somos uma república. Lembrando sempre, só para não deixar passar em nubes, passar em brancas nuvens, é que república, o nome já está dizendo. Res public, coisa pública. A coisa, a res, é pública. Se a coisa é pública, quem deve gerenciar a coisa? O dono da coisa, que é o público. Daí a ideia de república. Na república, nós temos exatamente a presença de quem? Do exercício do poder pelo povo. E onde é que está sedimentado isso no parágrafo único desse mesmo artigo? É por isso que a pessoa, ao estudar, eu estou decorando. Não. Você, espera aí. No artigo, a república. Pronto, pare aí. Vá para o parágrafo primeiro. Vá para o parágrafo primeiro. Todo o poder emana do povo que eu exerço por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Aí vocês, rapaz, lá em cima. Está escrito república exatamente por causa desse parágrafo único. Ou esse parágrafo único está escrito aqui exatamente porque nós adotamos a república. E se nós adotamos a república, tem que ter esse parágrafo único, que é o princípio democrático, dizendo que todo poder emana do povo, que o exército por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Por exemplo, o que vocês estão fazendo, vocês estão se preparando, e se Deus quiser, vão passar, e se Deus quiser, e nós aqui vamos ajudar nessa empreitada, o que é que acontece? Sabe por quê? Pelo princípio republicano. Ou seja, você estudou, você se estuda e se prepara, você pode entrar no serviço público. O serviço público não é uma casta que só quem entra são determinadas pessoas. Não, o princípio é republicano. Então, todos nós podemos ingressar no serviço público. Ou seja, eu ingressei no serviço público, através de concurso. O professor Augusto ingressou no serviço público. O professor Washington, ou seja, então, o princípio é republicano. Por quê? Porque todo poder emana do povo. Se todo poder emana do povo, se o poder emana de mim, eu também posso fazer parte da estrutura de poder. Eu quero ser um governador. Você pode ser.
Candidate-se, prepare-se, né? Faça isso. Então, a ideia da República é exatamente que... Ou seja, eu pergunto, você nasceu na Inglaterra, você está lá na Inglaterra, você pode ser rei? Não, só quem pode é Charles. Charles, né? O príncipe Charles III. Ninguém mais pode. Quem pode, se o Charles cantar para subir, foi encontrar com o Criador, deitar o cabelo, se o Charles for para o céu? Quem é que pode? O filho dele. O primeiro que está na sucessão. E aí vai. Ou seja, quem está lá fora, não, por quê? Porque lá não é uma república. Lá o poder é vitalício e hereditário. Aqui não, na república, o poder é eletivo e temporário. Então são essas coisas que caem na prova. Numa república, o poder é eletivo, ou seja, você chega lá através de eleições no poder, né? E é temporário. Ou seja, por mais que o cargo de juiz e promotor tenha a nomenclatura vitalício, mas um dia a gente vai se aposentar. É temporário. É temporário. Ou seja, eu não vou passar o meu cargo para o meu filho. Doutor Augusto, juiz de direito, com vitaliciedade também, não vai passar o cargo para o filho dele. Então, eu tenho vitaliciedade na qualidade de promotor de justiça. O professor Augusto, na qualidade de juiz de direito, tem vitaliciedade. Não é que nós somos vitalino, não. É vitaliciedade. Tá certo? Então, resultado. Mas nós não passamos o cargo. Por exemplo, o barão de Montesquieu, Charles II, ele recebeu o título do tio dele, que inclusive era um juiz. Ou seja, então, o que é que acontece? Na República, o poder é temporário, ele é eletivo e temporário. Quando eu digo eletivo, entra também o concurso, que é uma escolha, não deixa de ser uma escolha, né, não eletiva, mas uma escolha meritória e tal, você ingressa através de concurso. Você pode até dizer, e como é que os ministros do Supremo e dos tribunais chegam lá? Exatamente por quê? Porque todo o poder emana do povo. Quem é que indica um ministro do Supremo? É o presidente da República. Quem foi que escolheu o presidente da República? Fomos nós. Então, nós escolhemos a indicação. Quem é que aprova a indicação? É o Senado Federal. Quem foi que elegeu o Senado Federal? Somos nós. Então, quem escolhe o ministro do Supremo somos nós. De que maneira? Indiretamente. A Constituição está prevendo isso. Todo o poder emana do povo, que eu exerço por meio de representantes eleitos, ou diretamente nos termos dessa Constituição. Os representantes eleitos é o exercício o quê? Indireto do poder. Cai numa prova como democracia indireta. Aí você diz, vixe, democracia indireta. A nossa democracia... porque não é o voto é direto. Mas no exercício do poder, o deputado está lá exercendo o poder em nosso nome. Então, nós estamos exercendo o poder de que maneira? Indiretamente. Mas também nós temos exercício direto do poder. O plebiscito, o referendo, a iniciativa popular. Então, é isso que está escrito aqui. Então, nós exercemos o poder de maneira o quê? Indireta e de maneira o quê? Direta. É isso que nós vamos observar que caracteriza o princípio republicano. É dessa forma que o cara pergunta numa prova. O cara diz, olha, a eleição caracteriza-se como uma república. Na república, a eleição ela é definidora desta forma de governo? Sim. A forma de governo é definida, né? Ou seja, sim, porque o governo é eletivo e é temporário. O seu governo anterior, o presidente anterior, foi eleito, legitimamente eleito, assumou ao poder. Na eleição seguinte, perdeu a eleição. Ou seja, outrem foi eleito. Porque o poder ele é eletivo e ele é o quê? Temporário. Perceberam? Então, só no artigo 1º você tem essa informação importante. A nossa forma de governo. Nós somos também uma federação, que é a nossa forma de Estado. O que é uma federação? Cada ente da federação tem autonomia, tanto política como legislativa. Então, nós temos... Quem são os entes da federação que têm autonomia? O artigo 18 diz textualmente, quem se dá o trabalho de ler a Constituição e entender e estudá-la, não vai ter dificuldade nenhuma na parte de direito constitucional, se a gente fizer esse debate. Se você observar no artigo 18 da Constituição, a Constituição diz assim, a organização,
político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Todos autônomos nos termos dessa Constituição. Ou seja, a União, o Estado-membro, o município, o Distrito Federal, estão todos no mesmo patamar. Todos têm a mesma autonomia. Vixe, professor, eu pensei que a União mandava em todo mundo. Eu pensei que ela metia ação em todo mundo. Não. Se você quer um município lá no interior, lá em Quixelô, o prefeito de lá, ele é subserviente ao presidente da República? O presidente da República pode mandar nele? Não. Por quê? Porque a autonomia administrativa está lá. O Congresso Nacional pode mandar na Câmara Municipal de Quixelô? Não. Por quê? Porque a Câmara Municipal exerce atividade legislativa e tem, portanto, autonomia política. Então, é isso que a gente deve observar. Numa federação, todos estão no mesmo patamar, só que eles têm o seu campo de atuação. O Congresso Nacional pode revogar uma lei estadual? Claro que não. Mas o Congresso Nacional manda em muita coisa. Não, mas não pode. Por quê? Porque o Estado tem autonomia legislativa. O Congresso Nacional, o Senado, pode revogar uma lei municipal? Não. Não. Por quê? Porque o Congresso não manda no município, na Câmara Municipal, porque a Câmara tem autonomia legislativa. Aí a pergunta seguinte que cai em prova. E se a Câmara Municipal e o prefeito fizerem uma lei que fere a Constituição, aí não tem nada a ver com revogação. Se a lei fere a Constituição, nós estaremos diante de uma inconstitucionalidade que será objeto de uma ação judicial. Se for uma lei municipal, nem cabe ação direta. Tem que resolver no âmbito estadual, podendo chegar ao Supremo através de recurso extraordinário. Mas tem os mecanismos. Ou seja, se uma lei estadual ela foi inconstitucional, não é que o Congresso Nacional e o presidente vai mandar, não. Ou seja, ela está ferindo a Constituição, assim como uma lei federal pode ferir a Constituição. Então, lembrar sempre, federação. A união é indissolúvel, ninguém pode sair. Inclusive a cláusula pétrea. Artigo 60, parágrafo 4º. Quem também pode dar uma olhada aí. Né? Quando a gente tiver com o nosso material, a gente vai ficar rodando. O que acontece? Numa dessa, quando eu falo, aparece o artigo aí. Mas é interessante que você já comece a ter os artigos também manuseados por vocês. Então, diz o artigo 60, parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação emenda tendente a abolir. Aí tem a forma federativa. Então, a federação, o que é que ela é? É uma cláusula pétrea. Não pode haver emenda à Constituição. Ou seja, para mexer na cláusula pétrea envolvendo a federação. Agora, outra coisa. Pronto, agora me lembrei de algo que cai muito em prova e eu já vi inúmeras pessoas. Pessoal, o cara perguntou na prova. Pode haver emenda constitucional envolvendo, para prejudicar, inclusive, os direitos fundamentais? Aí a gente tende a dizer que não, porque são cláusulas pétreas. Eu já ouvi pessoas dizer, é a mesma coisa, direitos fundamentais são cláusulas. Não, a Constituição não diz que os direitos fundamentais são cláusulas pétreas. Se você olhar lá, a Constituição diz claramente, e aí é que está a pegadinha. A Constituição diz claramente, não será objeto de deliberação emenda tendente a abolir. Aí fala da federação, fala do voto direto secreto universal e periódico, fala da separação dos poderes e fala dos direitos e garantias individuais. Individual e fundamental é a mesma coisa. Não. Uma coisa são os direitos e garantias individuais. Esses aí estão sob a égide da petrialidade. Cuidado. Então, direitos fundamentais é o gênero, direitos fundamentais. Temos o gênero. Dentro dos direitos fundamentais, como espécie dentro dos direitos fundamentais, você tem o quê? Os direitos e garantias individuais. Então, você tem que saber, dentro dos direitos e garantias fundamentais, quais são os direitos e garantias individuais, porque esses são cláusulas pétreas. Esses são cláusulas pétreas. E outra coisa também que é perigoso em prova, achar que os direitos e garantias individuais estão só no artigo 5º. Não! Os direitos e garantias individuais são espalhados por toda a Constituição.
Lógico que você tem que saber, e você não tem a obrigação disso, mas uma questão ampla. Os direitos e garantias individuais estão estabelecidos somente no artigo 5º? Falso. Não. Os direitos e garantias individuais estão espalhados por toda a Constituição. Por exemplo, só para você ter ideia, lá no direito tributário, que é lá no artigo, se me não engano, 145, lá na frente, diz claramente, a Constituição diz claramente, os tributos não têm que respeitar o princípio da anterioridade. Nenhum tributo poderá ser instituído e cobrado no mesmo exercício financeiro. Está lá. Lá no sistema tributário. Nenhum tributo pode ser estabelecido e cobrado no mesmo exercício financeiro. Então, se uma lei fizer um tributo hoje, ele só pode ser cobrado quando? A partir de janeiro do ano que vem. E não está no artigo 5º isso. E é uma garantia individual. Uma garantia individual. Supremo Tribunal Federal. Entenderam, então, o que é que acontece? São esses detalhes, tá entendendo? Que às vezes as pessoas desprezam. Por exemplo, vou um pouquinho para a área do processo penal, tá certo? Que não cai para você, mas só para mostrar a diferença. Ou seja, você vai fazer um concurso de delegado, você tem que saber, a banca diz, faça uma representação a dor da autoridade judiciária, você vai representar pela prisão temporária. Se você vacilar e botar pressuposto de prisão preventiva, você morreu. Ou seja, se o cara disser, o delegado representar pela prisão preventiva, e você botar algum requisito, alguma coisa envolvendo prisão temporária, você morreu. Então, você precisa entender. Ou seja, existe prisão, e é até importante nós estudar habeas corpus, existe prisão, as prisões cautelares, existe a prisão executória, que é a prisão penal, que essa só depois de sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, são esses aspectos que vocês não podem achar que isso é besteira. Eu vi aqui no YouTube uma aula de 5 minutos e o cara falou tudo sobre habeas corpus. Eu sei tudo, sabe não. Sabe não. Por quê? Porque a ideia, muitas vezes, uma aula rápida no YouTube, uma coisa mais simples, é o quê? É passar para vocês a ideia de que você aprendeu, quando, na verdade, o cara, com todo respeito, sem querer, né? Mas foi só na superficialidade. E a banca diz, essa superficialidade está fora. Né? Entendeu? Então, são essas situações. Então, só para fechar com chave de ouro, né? Olha o que diz a República Federativa do Brasil, então nós já temos dois princípios. O princípio o quê? Republicano e o princípio federativo. Se o cara perguntar numa prova, o princípio federativo é um princípio fundamental, você vai dizer está aqui no artigo 1º. Ele é um fundamento, você vai dizer não. Porque os fundamentos são 5 incisos. Então, existe uma diferença entre fundamentos e princípios fundamentais. Na verdade, todo fundamento é princípio fundamental, mas nem todo princípio fundamental é fundamento. E por que às vezes as pessoas confundem pela expressão fundamental? Então, princípios fundamentais estão nos 4 primeiros artigos da Constituição. Artigo 1º, 2º, 3º e 4º. Nesses 4 primeiros artigos da Constituição, tudo que tiver lá são princípios fundamentais. O professor estava estudando aqui o título primeiro, nos 4 artigos, e passou aqui uma muriçoca, e eu matei a muriçoca, ela ficou pregada aqui, no título primeiro. O que é que ela é? Ela é um princípio fundamental. Pronto. Tudo que você encontrar nos 4 primeiros artigos da Constituição são o quê? Princípios fundamentais. Nunca esqueça essa alegoria da muriçoca. Tá certo? Então, se você matou a muriçoca lá, e na página que estão lá o título primeiro dos princípios fundamentais, ela é um princípio fundamental. Vixe, professor, e Por quê? Porque tudo que tiver nos 4 primeiros artigos da Constituição são princípios fundamentais. Só que eles subdividem em fundamentos. Soberania é um princípio fundamental? E é um fundamento. Cidadania é um princípio fundamental? E é um fundamento. Dignidade da pessoa humana é um princípio fundamental? E é um fundamento.
Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa é um princípio fundamental e é um fundamento. Agora, artigo 2º. Depois a gente analisa, claro, né, vai analisar. Mas só para você perceber. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si. O legislativo, o executivo e o judiciário. É um fundamento? Isso é um fundamento? Não. É um princípio fundamental. Não é um fundamento. O princípio da separação dos poderes, ou da repartição de poderes, ou da separação de funções, ou da repartição de funções, são expressões que podem cair na prova. Porque funções? Porque Montesquieu, quando idealizou a separação, o poder é uno. O poder é uno. O que se divide são as funções. Legislativa, executiva e judiciária. O que se divide são as funções. Mas as constituições passaram a chamar de poderes e estão escritas as constituições com essa nomenclatura. Então, nós temos 3 poderes. Esses 3 poderes são independentes e harmônicos. Só essa expressão independente e harmônica tem que entender o que é harmonia, o que é independência. Caiu aí? Foi que houve? Caiu? Não, né? Foi só momentâneo, né? Bom, né? Então, o que é que acontece? Estão me ouvindo bem ainda? Eu acho que eu vou uma queda aí. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos. Ah, tá Excelente. Sim. Oh, beleza, obrigado, valeu. Então, resultado, a Constituição diz assim, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Ou seja, esse é um princípio, o princípio da separação dos poderes. É um fundamento. Você diz, rapaz, isso aqui tem que ser um fundamento. Não é possível um negócio desse tão importante. Tem que ser... Não é um fundamento. É um princípio fundamental, mas não é um fundamento. Artigo 3º. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. É ou não é um fundamento? É não. É não. Mas é um princípio fundamental? É um princípio fundamental. E, especificamente, o que é? Um objetivo fundamental. Entenderam? Então, ou seja, você tem que o artigo 3º cuida dos objetivos, que inclusive pode aparecer na prova, com finalidades, viu, pessoal? E não vão com esse negócio de aquelas coisas mnemônicas, o B, essas coisas não funcionam, não. É como, por exemplo, quais são os princípios que é de administração pública? LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Se você não souber o que é, não adianta de nada, né? Ou seja, então, às vezes, o cara tem uma musiquinha, ou não sei o que, não serve de nada, que vai esquecer a música e o que você aprendeu. Você tem que aprender. Às vezes, o cara diz, rapaz, quais são as técnicas de estudo para passar no concurso? Quais são as técnicas para passar no concurso? É estudar. É estudar. Só que saber estudar, saber direcionar o estudo. Então, resultado. Os objetivos fundamentais, não esqueçam, começa com o verbo, construir, garantir, erradicar, promover, o cara muda. Aí o cara diz assim, o Estado, sem preconceito de origem, raça, sexo, coidade, deve promover o bem de todos? Aí você, espera aí, não começou com o verbo. Cadê o verbo, pelo amor de Deus? Ai, meu Deus, cadê o verbo? Que o cara disse que o verbo começava pelo verbo. Entenderam? Essas coisas não funcionam. Não funcionam. A lógica que você deve entender aqui é que o artigo 3º, e nós vamos conversar melhor sobre isso, é que o artigo 3º é uma ação governamental, é uma atuação governamental. Por isso que é uma finalidade, inclusive, nós vamos ver que hoje é considerado um 4º elemento constitutivo do Estado. Quais são os elementos constitutivos do Estado? Povo, território e poder soberano. E hoje entram as finalidades. Para que serve um povo de um dado território mediante um governo soberano? Para quê? Deve servir para alguma coisa. Para quê? Para construir uma sociedade livre, justa e solidária. Para erradicar a pobreza. Para reduzir as desigualdades sociais e regionais. Para promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, coidade e quaisquer outras formas de discriminação. Para isso. Então, são finalidades. O Estado tem finalidade. Então, pode aparecer numa prova, quais são as finalidades? Aí você, finalidade, não sei nem o que é isso, Maria. A finalidade são os objetivos. Então, apareceu na prova, finalidade, o objetivo é a mesma coisa, é o artigo 3º. Construir uma sociedade livre de solidária, erradicar a pobreza, garantir o desenvolvimento nacional. É isso, é assim que funciona.
Entenderam? Então, vocês precisam... E os objetivos fundamentais, não são fundamentos, já está dizendo, são objetivos fundamentais. E são princípios fundamentais? São, porque está no terceiro artigo do título 1º, dos princípios fundamentais. Só para não deixar passar em Alves, e já se encaminhando para o encerramento, a Constituição coloca no artigo 4º: a República Federativa do Brasil rege nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Esse artigo 4º, ele é um princípio de relação internacional. E lógico, é um princípio fundamental. Então, o artigo 4º é um princípio fundamental, como gênero, e como espécie. É o quê? É um princípio de relação o quê? Internacional. Então, de novo, o artigo 4º é gênero. Princípio fundamental. É um princípio fundamental. Espécie, princípio de relações internacionais. Quais são? Independência nacional, que é uma decorrência da soberania. Prevalência dos direitos humanos. Por isso que, às vezes, você vê aí o presidente da República se manifesta porque contra, muitas vezes, determinadas situações que ele entende que está sendo um massacre, porque o Brasil é constitucional o Brasil. Prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados no âmbito internacional, princípio da impessoalidade no âmbito internacional. Defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. Então, esses são os princípios de relações internacionais. São princípios fundamentais? São. São fundamentos? Não. Aí, olhe bem, aí vem um parágrafo único. Olha o parágrafo único, que é mais ainda, que você tem que tomar muito mais cuidado. Olhe bem o que é o parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará, olha aí, buscará, é um objetivo, é uma finalidade. A República Federativa do Brasil buscará, é um objetivo, repita, é uma finalidade. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então, o Mercosul, por exemplo, é um exemplo disso. Então, vamos lá. O parágrafo único, ele é... Olha como é interessante aqui. O parágrafo único, ele é... Parágrafo único. Um princípio fundamental, parágrafo único é um princípio fundamental de gênero. Espécie, um objetivo fundamental, porque buscará a integração econômica, um objetivo fundamental de relação internacional. Então, é um objetivo que se irradia no âmbito internacional. Entenderam? Então, vocês tomem muito cuidado. O parágrafo único, se o cara colocar lá, o parágrafo único é um objetivo, o parágrafo do artigo 4º é um objetivo, você diz, é um objetivo, mas não é um objetivo interno. É um objetivo internacional. Entenderam? Então, o artigo 4º está no título 1º? Tá. Então, são princípios o quê? Fundamentais. O artigo 4º, ele trata de quê? De relações internacionais. Então, são princípios de relações internacionais. E, objetivamente, o que é que ele é? Um objetivo internacional para os povos da América Latina. Ah, é um objetivo para o mundo? Não, para o mundo não. Para os povos da América Latina. Inclusive, nós temos, por exemplo, o Código de Processo Civil. Nós temos um Código de Processo Civil latino-americano, que grande parte das nossas reformas são debatidas no âmbito internacional. Aí, aquilo que não tem peculiaridades para o Brasil, nós não adotamos, mas existem debates de doutrinadores, existem, como vocês sabem, debates, ou seja, e até interação econômica. O Mercosul, repita, é um exemplo disso, né? Então, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações.
Ou seja, então, tem esse objetivo internacional. Então, é essa forma que você deve, ou seja, ao estudar, aí vocês agora vou olhar questões envolvendo esse tema para ver se eu aprendi. Papai, ou seja, vocês então vão ficar com o material, vão ficar com as questões. Ou seja, para a gente debater e na hora de uma prova, você olhar e dizer, meu amigo, eu sei tudo. Eu sei, só falta mais alguma coisa. Esse é o objetivo. Então, nós vamos ficar responsáveis pelo o direito constitucional e pela parte geral, tá certo? Do direito penal, que está lá no Código Penal. Essa parte geral, o professor Gosto, inclusive, estava explicando, ou seja, a parte não incriminadora, é uma parte explicativa. Né? Ou seja, nessa parte, que fala da teoria do crime, tal, tem até a teoria da pena, mas a pena não cabe para você. Mas a teoria do crime, ou seja, nós temos todas as normas não incriminadoras e as normas definidoras. Por exemplo, o professor Gosto falou claramente do homicídio, né? Ou seja, então nós temos o homicídio doloso, né? E aí, não sei nem o que é dolo, vá lá, você vai ver. Ou seja, a definição de dolo está lá na parte. E o que é a culpa? Vá lá. O que é crime consumado? Está lá na parte geral. O que é crime tentado? Está lá na parte geral. Então, a parte geral, o objetivo dela, qual é? Da parte geral? É uma norma esclarecedora e protetora. E protetora. Quando a Constituição e o artigo 1º, a Constituição diz claramente, a Constituição diz assim, não há crime sem lei anterior que o defenda, nem pena sem a prévia cominação legal, que é o famoso princípio da reserva legal. Tá certo? Existe o princípio da legalidade, que é mais amplo, e dentro da legalidade você tem o princípio da reserva legal, que é outra coisa que você tem que tomar cuidado. O princípio da legalidade ele é mais amplo, e o princípio da reserva legal está dentro do princípio da legalidade. Só que, às vezes, você tem que entender o espírito do examinador. Você diz, deixa eu ver essa questão aqui. O cara, olha, cai numa prova. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem apenas sem a prévia combinação legal. Estamos diante do princípio. Aí você, A, legalidade. B, reserva legal. C, da não tributação. Inventa outra besteira lá. Aí você diz, espera aí, eu estou aqui na dúvida entre legalidade e reserva legal. Ora, se o cara botou legalidade e reserva legal, ele examinador, o cara que elaborou a questão, ele tá dizendo para você que ele está entendendo que legalidade é ampla e a reserva legal está dentro da legalidade. Ou seja, agora, se você tivesse lá legalidade e outras coisas lá, mas que não aparecesse reserva legal, você diz, não, o examinador aqui está entendendo como princípio da reserva legal como legalidade. Aí você vai, embora seja passível de anulação, porque a legalidade ela é mais ampla. A legalidade, nós vamos depois ver, envolve todas as peças legislativas, a legalidade. É tudo que está no artigo 59. Isso é a legalidade, emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e resoluções. Jamais você vai ter um crime definido por resoluções, por decreto legislativo, por medida provisória. Então, é lógico, medida provisória não é legalidade, mas não é reserva legal. Decreto legislativo é legalidade, mas não é reserva legal. Resolução é legalidade, mas não é reserva legal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Ou seja, com o que o legislador está, o examinador está colocando à nossa frente. Né? Então, voltando aqui para a parte geral, eu pergunto, o princípio da reserva legal não é um princípio de proteção? Princípio de proteção? É. O artigo 2º, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Não é um princípio de proteção? É. Então, as normas que estão na parte geral, a ideia é proteger. Por quê? Porque o direito penal é uma ciência. É uma ciência. Não é simplesmente um amontoado de coisas, não. É uma ciência. Para se chegar naquilo ali, na reserva legal, você vai lá para 1215, quando João Sem Terra, o nome dele, João da Inglaterra, João Sem Terra, John Without Land, ou seja, João Sem Terra,
que assinou lá a Magna Carta em 1215. Coitado, assinou e morreu no ano seguinte. Embora ele não fosse cumprir, viu? E o filho dele é 10 vezes mais perverso que ele. Você não cumpriu, foi nada. Mas ficou lá o registro, tá certo? E os barões conseguiram. Só um dado históricozinho interessante, João Sem Terra, João da Inglaterra, ele era o quarto filho do rei Henrique. Então, ele jamais seria rei. É o quarto. É como se fosse hoje o príncipe Harry fosse... Tem a menor possibilidade do príncipe Harry ser rei. Aí, o que foi que aconteceu? O primeiro morreu de uma desinteria. O segundo morreu num jogo lá de caçada, ele tem aquelas caçadas lá, um javali matou ele. O terceiro, que é o Ricardo Coração de Leão, esse foi rei, mas foi para as cruzadas e acabou, na terceira vez que ele foi para as cruzadas, morreu, e o príncipe João se tornou o rei João da Inglaterra, né? Que é o João Sem Terra, né? E por que ele tinha esse apelido? Porque ele era liso? Não, como ele era o quarto filho, a tendência, o pai dele, o rei Henrique, dizia: o João, esse é Sem Terra. Isso era um apelido do pai dele, que ele, como ele era o quarto, ele ia ficar com praticamente nenhuma propriedade. Mas depois, os 3 filhos maiores se revoltaram contra o pai, tentaram depor o pai, e o que foi que aconteceu? E o João da Inglaterra ficou, que é o mais novo, ficou ao lado do pai. E o pai dele passou a ter uma proximidade bem grande com ele. E aí depois até nomeou para vários. Mas também ele que dá um traço depois no pai. Rei é bicho perigoso, sofre demais e príncipe sofre mais ainda. Mas só para ter uma ideia, e aí nesse absolutismo que vivia à época a Europa, o que acontece? O João da Inglaterra, João Sem Terra, foi obrigado a assinar a Magna Carta. E numa das reivindicações dos barões, da elite, né, era exatamente o princípio da legalidade, porque eles deixavam de ser um súdito para ser cidadãos, e, logicamente, ali já nascia também a ideia do tribunal do júri, do cara ser julgado pelos seus pares. Então, cuidado. Então, repito, a parte geral do Código Penal é norma protetora. Por quê? Porque é ciência, deriva de estudos. O que é um concurso formal de crime, o que é um concurso material, o que é um concurso de pessoas, tudo isso cai demais. E, às vezes, o cara vai muito papai, na hora a banca mudou uma coisa, não sei mais de nada. Se você tiver uma noção o que é um concurso, ou seja, o que é um concurso formal, o que é um concurso material, você, sabendo o porquê das coisas, a origem das coisas, logicamente, você não vai errar nunca mais numa prova. Não tem como errar. Você sabe? Mas eu queria era decorar. Não decore, não. Procure aprender, ou seja, estudar de acordo com o que eu estou dizendo. Lei, doutrina e jurisprudência. E nós estamos aqui para ajudar exatamente nessa parte doutrinária, nessa parte jurisprudencial e na interpretação da lei. Eu sei que eu tomei muito tempo de vocês, mas agradeço demais a atenção e dizer o seguinte, que é uma honra tá com vocês aqui, né, nesse sábado chuvoso, um sábado, né, um dia lindo, porque, queira ou não queira, é bonito, né, essa parte chove, não chove, para ficar uma coisa bacana. Então, é uma honra estar com vocês aqui, e é uma honra também muito grande fazer parte dessa equipe, juntamente com o professor Augusto, nosso grande magistrado, juiz de direito, homenageado em Maracanaú, com o título de cidadão, né, e homenageado sempre pelo tribunal, porque faz um trabalho realmente de excelência. Nós, promotores de justiça, todos somos unânimes em identificar na figura do doutor Augusto um dos mais importantes profissionais do estado do Ceará, um grande magistrado e um grande professor. Ou seja, um professor de concurso, um preparadíssimo que vai nos oferecer todo esse cabedal. Então, eu digo para vocês, não percam essa oportunidade. O professor Washington, também magnífico, ou seja, um jovem com muito conhecimento. Eu digo que eu debato com ele todo santo dia, nós estamos... E todas as vezes eu me curvo diante dos argumentos superiores. Tá certo? Eu acho que eu vou até inverter. Ele vira promotor e eu viro assessor. Obrigado. O professor Moado, tá entendendo? Foi, inclusive, meu aluno na formação e depois ou seja, e aí o aluno superou o mestre. Hoje ele é uma sumidade, uma referência na advocacia. Então, nós temos todas essas pessoas de nomeada, de escola,
e também vai integrar o nosso grupo um maravilhoso professor de português e um importantíssimo na área do raciocínio lógico e também na área conhecidíssima de vocês. A gente não vai antecipar alguns nomes agora, mas já está praticamente fechado com a parte do raciocínio lógico, a parte do português e também outro nome muito famoso que nós vamos trazendo na parte da informática. Né? Então, realmente, uma equipe fortíssima e não é só para esse concurso, né? É para esse concurso, mas nós vamos realmente oferecer à sociedade alencarina uma opção de nível e com um custo bem mais abaixo do que se observa por aí. Só tenho a agradecer, professor Washington, professor Augusto e os demais, todos que estão conosco. Maravilha, realmente um prazer imenso. Obrigado, Washington. Passa a palavra a você. Eu só queria dizer aí para o professor Ismael que eu fiquei com vontade de estudar novamente para os concursos públicos depois dessa aula, né? Oh, que bom, né? A gente gosta sempre, né? A gente sempre quando... A gente lembra da nossa época de concurseiro, né? Da nossa época. Depois de 30 anos aí de ensino, de magistério, ainda dá a mesma aula com empolgação, com força, com vigor. E é esse tipo de vigor que a gente disponibiliza para os alunos, para que vocês entendam que forjar profissionais de alto nível, de excelência, é preciso que você também esteja aí ao lado desses profissionais. E essa possibilidade que antigamente não tinha, né, professor Ismael? Esse contato direto era muito difícil. A gente ter esse contato com o promotor, com o magistrado. Hoje, com a internet aí, com a democratização da internet, a gente pode ter esse contato mais direto e saber como se pensa um promotor, um juiz, um profissional feito Oscar, que é um grande professor, reconhecido aí dentro da Unassal, um grande profissional que vai aí trazendo esse conhecimento carregado de sabedoria, né? Então, o professor Washington aí o professor Ismael demonstrou todo o seu conhecimento aí, andou aí pelo artigo 24 da Constituição, em relação à competência da União, do Estado, do Distrito Federal, pelo artigo 25 também, 29, foi lá para o preâmbulo da Constituição, né? Falou sobre os princípios, a diferença dos princípios e dos preceitos constitucionais, que é muito importante para uma prova, né? Então, vocês vejam aí a riqueza e a facilidade, a fluidez com que a aula se deu, né? E o conhecimento que foi passado. Então, a gente agradece aí. E agradecer uma pessoa muito especial, né? Que está aqui até essa hora, e são vocês, futuros alunos do curso Unijuris, preparatório aí para esse concurso da Polícia Penal. Então, se vocês estão aqui até esse momento, até agora, é porque vocês já têm um atributo muito forte. Você já tem um atributo muito forte, que é a dedicação, é o compromisso, né? É o profissionalismo. Então, são alunos que eu tenho certeza que vão conseguir ter êxito. Com certeza absoluta, porque no dia de sábado, no sábado aí, você poderia estar descansando, estar dormindo, mas não, estão aqui, estão persistindo, estão insistindo, estão se dedicando, estão tendo compromisso. E isso é absolutamente importante nessa caminhada dos concursos, tá bom? Então, passa aí a palavra ao professor Washington, para que ele, enfim, finalize aí, falando mais um pouco sobre o curso, sobre os descontos até as 15 horas da tarde, enfim. Vamos aí. E o início, efetivamente, do curso, né, que na próxima semana, né? Professor Washington, professores, primeiramente agradecer a cada um de vocês, né? Realmente, a aula do professor Ismael, como eu já havia antecipado, né? Já havia antecipado para vocês aí na minha aula, o homem sabe tudo e mais um pouco aí de direito constitucional. E a leveza, né? Como é repassada a informação. Isso é muito importante, né? É muito importante porque faz a gente realmente fixar aquilo ali na nossa mente, a gente fica com aquilo ali guardado. Então, isso é muito importante. Não só saber o conteúdo, mas também saber repassar. E a gente sabe que essas duas coisas casam muito bem com o professor Ismael. Então, parabenizá-lo pela excelente aula, né? Pela excelente aula. Aqui também, professor Augusto, que eu já falei para vocês. Rapaz, os 4 professores que eu falei, né? Na verdade, os 3, me tirando aí, né? Professor Ismael, professor Augusto, professor Moab, vocês irão ver durante o nosso curso que realmente
a capacidade vocês estarão em boas mãos. Estarão em boas mãos. Nós iremos diminuir muito o caminho de vocês. Mostrar diversos atalhos. Ok? Então, assim, pessoal, reforçando, né? O nosso curso, como nós falamos, ele tem um custo de uma única vez a matrícula de R$350, até às 15 horas do dia de hoje, para vocês que participaram dessa aula, né? Nós já mandamos aí, mas vamos reenviar o cupom com desconto de 15%, né? Inclusive, nós já estamos tendo nossas primeiras matrículas, viu, professores? Vou adiantar lá para vocês, já estamos tendo as nossas primeiras matrículas, graças a Deus. Muito bom. Né? E assim, antecipar para vocês, 15% de desconto, podem fazer até em 10 vezes, pode utilizar um cartão, 2 cartões, boleto, Pix, de todo jeito lá vocês conseguem fazer até 10 vezes, pessoal. Até 10 vezes. Então, assim, dá 10 vezes de R$35, né? Acho que dá bem para você se preparar para um concurso, né? Um concurso hoje que nós temos aí profissionais, policiais penais, ganhando algo em torno de R$7, R$8 mil. Então, assim, um concurso de nível médio, mas que dá para você ter uma vida bem estável, né? Com esse valor. Então, assim, é isso o nosso curso, a nossa aula inaugural de hoje. Já iniciaremos o nosso curso na próxima semana, né? Como eu falei para vocês, as aulas serão sexta, sábado, manhã e tarde, domingo, manhã e tarde. Então, assim, já pretendemos iniciar o nosso curso na próxima semana. No entanto, precisamos, né, professores, que nós tenhamos aí um mínimo de... Quantos, professor Augusto? Quantos alunos? Acho que são 25, né? 25 a turma ela alunos. se forma com 25 alunos, né? Então, vocês aí podem convidar, né, seus colegas para se matricularem, né? E a gente vai lançar aí de antemão aqui para vocês que estão na aula, vamos lançar o desconto do concurseiro amigo, onde você vai trazer um amigo, aí você tem que identificar aí, fala com a gente, e dizer que você está trazendo a pessoa e vocês só pagam uma matrícula e os dois vão ter acesso ao curso, certo? Acessos simultâneos, viu? Acessos simultâneos, cada um com seu acesso, né? Então, assim, você faz sua matrícula, uma única pessoa faz a matrícula, entre em contato com a gente, eu vou colocar aqui no chat o nosso WhatsApp. Então, vocês fazem a matrícula, uma única pessoa faz a matrícula e diz, olha, professor, eu fiz a matrícula e quero lá a promoção do concurseiro amigo. Aí a gente vai e adiciona a outra pessoa que vocês irão indicar aí à plataforma. Tá bom? Mais uma vez, agradecer aqui a presença de cada um, agradecer a presença do professor Ismael, a excelente aula, professor Augusto também. Pessoal, tenham um bom final de semana, restante de final de semana, né? Que Deus os abençoe e até a próxima nossa aula, se Deus quiser. Valeu, show, até mais. Bom final de semana. Um abraço. Abraço, até mais, tchau, tchau. Tá ótimo, um abraço.